Quase pulando 48. Sou casada com o homem mais bonito do mundo, ao menos pra mim, né, gente? Ao menos pra mim ele é, né? Foi aquilo que Deus escolheu pra mim, né? Não vou falar que foi eu que escolhi não, porque foi Deus que escolheu, né? Porque a gente às vezes escolhe errado, né? Então, para não correr o risco de escolher errado, a gente deixa que Deus escolhe pra gente, né? Eu até que tinha pedido um loiro do olho azul, né? Mas Deus mandou um moreno dos olhos pretos, né? Castanho, né? Castanho preto, né? E graças a Deus a gente é muito feliz juntos, né? Então estamos nessa missão juntos aí com os nossos filhos, né? Filhos que nós geramos, né? E também aqueles que geramos espiritualmente, que é da comunidade Filhos do Céu. Confesso que quando eu iniciei o caminho na comunidade, que Deus foi falando com a gente, eu tive muito medo daquilo que Deus queria para a minha vida. Quando a gente casou, ele queria ir para Canção Nova. Eu falei, não quero ir para Canção Nova não quero ficar aqui. Eu quero viver normalmente, quero ter minha casa, minha família, né? Como se lá não tivesse, né? Mas Deus quis assim. E aí eu aceitei esse chamado com muito medo no coração, porque eu não entendia na época, né? 14 anos atrás, eu não entendia o que Deus queria de nós. E aí Deus falou conosco que a gente precisava trabalhar no resgate da dignidade dos filhos de Deus. Para a gente trabalhar no resgate dos filhos de Deus, a gente precisava primeiro ser resgatados. Então Deus foi trabalhando muito na nossa vida, na nossa caminhada. Perdemos muitas coisas? Sim. Coisas materiais? Sim. Graças a Deus, as espirituais não. Porque nós não deixamos, nós não permitimos perder o espírito da oração, perder o espírito da caridade, do amor e do processo da caminhada dentro da igreja. A gente nunca abandonou a igreja por causa de provações, por causa de dificuldades. E nós tivemos várias dificuldades. Eu sei que a palestra é do Espírito Santo, mas para que vocês mais ou menos nos conheçam aqui, que a gente passou muitas dificuldades. Quando a gente testemunhava na juventude, que a gente começou no grupo de oração, depois a gente foi para o grupo de jovens, o Ricardo coordenou o grupo de jovens, depois coordenamos grupos de oração, depois que a gente foi ser inspirado a ser comunidade de aliança, e não de vida, de aliança. De vida só se Deus quiser, né? Aí é projeto de Deus. Então a gente testemunhava muito do que aconteceu conosco, né? A gravidez que eu tive, minha filha que nasceu prematura, tive meningite, quase morri no começo do casamento, meu marido perdeu os dedos do pé no acidente, e assim vai, né? E a gente sofreu muitas coisas. Meus pais eram separados, abandonou a gente, né? Traiu minha mãe, a gente era todo estraçalhado, né? Não dá nada, tava. Mas Deus, Ele foi reconstruindo a minha vida. E no casamento, no sacramento do matrimônio, Deus foi me dando uma nova família. Aquilo que eu não tive na minha casa, hoje eu escolhi ter na minha família, através da ação do Espírito Santo. Então a minha família, ela foi renovada. E aquilo que eu não tive, um pai presente, naquele momento, eu tenho um pai presente dentro de casa com os meus filhos. E isso faz eu ressignificar a minha vida. A tragédia lá de trás, né? Aquilo que eu não tive lá atrás, não é porque eu não tive que eu não posso construir, que eu não posso ter. Então a gente muitas vezes fica agarrado, né? A mineira fala fica agarrado, né? Agarrou aqui, não solta mais, né? E às vezes a gente fica agarrado naquilo que é o sofrimento, naquilo que é a tristeza, naquilo que é trágico da nossa vida. A gente fica se lamentando, preso naquilo e não cresce, né? E a gente não dá um passo para frente. E a gente precisa desse crescimento, senão a gente não vai ser feliz. Aquilo que já foi, já aconteceu, já foi. Tem como pegar de volta? Tem? Não. Só Jesus e Deus aí pode ressuscitar os mortos, né? A gente não pode. Então aquilo que já morreu, ficou lá para trás. Aquilo que vai ressuscitar está na mão de Deus.
Nós não podemos fazer nada. Mas a nossa vida tem que continuar, não tem? A gente tem que viver. Mesmo se a gente perdeu gente, perdeu coisas, assim como a gente perdeu coisas, perdeu até a casa. Só para você ter uma ideia, a gente perdeu até a casa. A gente precisou abrir mão de casa, de carro, entregar carro, ficar a pé, né? Andar de bicicleta. A gente precisou fazer isso. A gente precisou sofrer as perdas para desapegar. Porque a gente apega em coisa da nossa vida passada, do passado, né? Não vida passada que é espírita, né? Mas da vida do passado, e que a gente também se apega em coisas materiais. E mesmo assim a gente não vai ficar sem nada. Deus não vai desamparar a gente, porque Deus nunca desamparou a nossa família. Em todos esses anos que a gente participou, mais de 20 anos da RCC, a gente participou da igreja desde pequeno. Então a gente moveu a nossa fé, igual nós cantamos aqui, move-te em mim, Espírito Santo. Deixou mover o Espírito Santo em nós. E aí a gente foi construindo novamente. Precisou trabalhar para juntar dinheiro para conseguir outra casa, outro lar, sim, precisamos. Aí quando conseguimos a casa, Deus mandou a gente lá para Manaus, para morar lá na Amazônia. Falei, meu Deus, não adiantou nada ficar pegado, não adianta ficar pegado. Porque a gente precisou largar a casa, ir lá morar um tempo em Manaus, viver aquilo que Deus queria para nós lá. Longe da família, o Ricardo perdeu a mãe morreu, passamos outro sofrimento, mas o Espírito Santo de Deus estava ali, trabalhando em nós, dando força para nós. Em todos os momentos o Espírito Santo estava agindo em nós, e não deixou com que a gente falasse assim, nossa vida é só uma tragédia, só acontece coisa ruim, por que eu vou ficar na igreja? Se eu só estou sofrendo. Porque aí vem os questionamentos, não vem? Deus não está ouvindo a minha oração, não. Acho que eu estou na igreja errada, né? Eu acho que Deus não está me ouvindo. Para que eu sirvo tanto? Por que eu vou lá, me dou na igreja? Às vezes deixo de passear. Quantas vezes eu quis estar com os meus filhos, levando eles no parque, e eu tinha um compromisso na igreja? E aí vem a nossa fé, vem o Espírito Santo soprar em nós, falar em nós. Porque a gente fica cobrando Deus, né? A gente fica cobrando como se a gente serve a Deus, a gente fosse melhor que os outros. Que a gente não vai sofrer, que Deus não vai deixar a gente passar miséria, desemprego, dor, sofrimento, angústia. Não, somos seres humanos. Estamos aqui, né? Dispostos a sofrer qualquer coisa que é do humano. Somos pecadores. Ainda não somos santos, mas estamos caminhando na santidade, buscando a santidade. Eu não sei tudo, estou aprendendo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Alguém me ensina alguma coisa, alguém me fala alguma coisa, que vai somando aquilo que vai fazendo parte do meu processo de santidade, do meu processo de filha do céu, de filho de Deus. Então a caminhada é todos os dias. O caminho se faz caminhando e não paralisando, e não parando a minha vida nos problemas, na dor, reclamando. Se eu ficar assim, eu estou parada, estou aqui, porque a dor me para, né? Vem desemprego me para, né? Não sai andando lá atrás de emprego para ver se ele vem atrás, não vem, né? É assim a nossa vida, movimento. Uma história que eu li de um dos alunos, né, que a professora perguntou, né, se todo mundo conseguia ver o vento. Aí os alunos responderam, não, professora, a gente não consegue ver o vento. Você consegue pegar o ar? Não consigo pegar o vento, pegar o ar, não consigo. Mas e o vento? O que a gente consegue? Sentir o vento. Eu sinto o vento, mas eu não consigo ver o vento. Mas olha, eu sinto aqui entrando o vento aqui dentro dessa igreja. E o que é o vento? O que é o vento? O que vocês acham que é o vento? O ar. O ar em movimento. Porque quando está parado tudo, você fica, né?
angustiado com calor, aquilo te incomoda, mas a hora que o vento começa, o ar começa a movimentar, traz o vento, né? E vai ventando, você vai se refrescando, aquilo vai ficando gostoso. Olha, o vento até entrou agora, ó. Que delícia, né? O vento bater em nós. Às vezes a gente fica até com frio, né? Tem que pôr blusa, né? Para se proteger do vento. É o ar em movimento. E é isso que o Espírito Santo precisa fazer em nós. Movimentar dentro de nós. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Um movimento, ele não é estático. Ele não é parado. Ele vai movimentar a nossa vida, a nossa história. O tema dessa pregação é: o Espírito Santo é quem nos dá força. Vocês concordam com isso? Sim. Plenamente, né? Plenamente. Que o Espírito Santo é quem nos dá a força. Senão eu já teria desistido. Com tanta. E tão novinha que eu era, porque eu casei com 21 anos. O Ricardo tinha 19. Quase que era menor de idade. Quase. Sou a mais velha da relação, né? Tem que respeitar os mais velhos, né? Não é verdade? Tem que respeitar os mais velhos, né? Amém. Glória a Deus. Então nós vivemos tanta coisa, tão jovenzinho, que quando eu fui namorar, estava destruída, que meu pai tinha abandonado. Minha mãe pegou meu pai na traição, no flagra, gente. Isso foi pior ainda, né? Porque quando alguém conta, fica meio que, né? Ah, será que é? Será que não é? Mas quando a própria mulher vê, né? Não sei se aqui já teve alguém com essa experiência, né? De ver o próprio marido saindo da casa da outra. É uma dor muito profunda. Isso causa uma revolta. O meu pai não traiu só minha mãe. Ele traiu a família. Ele traiu o Espírito Santo. Agir em alguém para convidar minha mãe para um grupo de oração dentro da sua igreja, a gente talvez não estaria aqui hoje testemunhando. Talvez eu não estaria aqui. Mas Deus, com seu Espírito Santo, Ele foi trabalhando. Ele é muito sábio. Ele foi trabalhando no meu coração. Primeiro, o Espírito Santo precisou curar meu coração. Porque a traição, ela é uma coisa que dói muito. Eu acho que até pode-se dizer que dói mais que a morte. Porque morreu, você sabe que está lá, morreu, você vai lá de vez em quando, visita lá o cemitério, vai lá, né, lembra da pessoa, tudo que ela fez de bom, você agradece a Deus por ter sido seu marido bom, por tudo que fez pelos seus filhos. Agora, quando trai e não quer saber mais de você, né, te rejeita, então você acaba aqui ficando muito mais dolorido, revoltado, com raiva, porque o sentimento que vem é de raiva. Às vezes a pessoa sente vontade de matar o indivíduo, né? Se ela pudesse. Mas aí vem os princípios, os valores, e a gente fala: não é esse o caminho. Então tem o tempo da revolta, e eu tive que passar as revoltas do meu coração. Eu precisei passar pela cura, pelo perdão, pela libertação. Tanto é que Deus faz tudo certinho. Depois que eu curei meu coração, que o Espírito Santo trabalhou no meu coração, eu comecei a rezar pelo meu pai. Porque eu aprendi que ele precisava de oração, que ele precisava encontrar este Senhor, que é fiel, que é santo. E ele não teve essa oportunidade que eu estava tendo naquele momento, num grupo de oração, viver o amor de Deus. O versículo que eu ganhei quando eu cheguei a primeira vez no grupo de oração, não esqueço até hoje: quando teu pai e tua mãe te abandonar, eu estarei contigo. E naquele momento eu senti que eu tinha um pai que nunca ia me abandonar, um pai que sempre ia me amar, que ia me aceitar do jeito que eu era, que é Deus. E quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu chorei até dizer chega, né? Chorei até ficar desidratada. Chorei, sem vergonha de quem estava me olhando do lado, chorava de soluçar. Porque eu falava assim: nossa, que felicidade, eu tenho um pai que pode me curar, um pai que pode me libertar. Então o Espírito Santo trabalhou de uma forma dentro de mim, num amadurecimento, num crescimento espiritual,
que eu comecei a orar pelo meu pai, a dizer: Deus, eu quero perdoar o meu pai, eu não quero ter raiva, eu não quero ter mágoa, porque isso vai me diminuir cada vez mais, isso vai só me fazer pior do que ele. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero libertar meu pai, eu quero me libertar também. Me ajuda, Espírito Santo. E eu ia pedindo isso todos os dias da minha vida. E eu falei para Deus assim: Senhor, se um dia o Senhor permitir que eu possa ir lá um dia, nem que for antes da morte, orar pelo meu pai. E foi o que Deus fez. O meu pai sofreu um câncer, foi curado, depois sofreu outro e nunca voltou para casa. Ele ficou morando com outra mulher. Só que a minha família, nisso tudo, foi sendo transformada. A minha mãe começou a orar por ele, os meus irmãos também. E quando meu pai ficou doente, a própria família da mulher que estava com ele, que era muito da igreja, gostava muito de mim, da minha família, me avisou que meu pai estava morrendo, que eu tinha que ir lá vê-lo antes de morrer, que ela sabia que a cunhada não ia contar para a gente, não ia contar para os filhos, mas ela estava fazendo a parte dela. Então foi onde eu fui com os meus irmãos, porque os meus irmãos não tinham muita coragem. Então as mulheres, né, da família foi visitar meu pai. Chegou lá, ele estava na UTI. E aí, naquela semana, a gente foi, só minha irmã pôde entrar, conversar com ele. Perguntou se ele queria ver os filhos. Ele balançou sua cabeça, porque não tinha mais força de falar. E aí, naquela semana, eu sonhei com meu pai. Eu sonhei que eu entrava no quarto, que ele não estava mais na UTI. Era um quarto de teto baixo, eu lembro até hoje. E que ele estava deitado numa cama. Quando eu acordei, eu falei: vamos lá no hospital, a gente precisa ver o nosso pai. Aí a gente levou fotos dos netos, porque ele não conhecia alguns netos, né, netas, que é mais mulher que nasce naquela minha família, né? E aí a gente foi. Quando eu cheguei no hospital, eles falaram assim: seu pai está no quarto. Aí eu lembrei do meu sonho. E quando eu entrei no quarto, o quarto era igual ao meu sonho. Aí eu voltei, fui lá para a porta, lá fora, fiquei tão emocionada que eu voltei assim, corri, minha irmã correu atrás de mim também. Que foi, Lu? Que foi? Eu falei assim: nossa, parece que eu estou dentro do meu sonho, que eu sonhei com tudo isso, do jeito que está aqui. Aí quando a gente voltou, porque meu pai estava dormindo, quando a gente voltou, meu pai percebeu a nossa presença e abriu o olho. E aí viu lá as 3 mulheres, né? Porque os meninos não foram também, não conseguiram ir, não tiveram coragem. E aí quando a gente chegou lá, meu pai quis falar, quis tirar as coisas que estavam nele, que ele não podia mais falar. E eu falei: não preciso, pai, não precisa falar mais, porque tudo que o senhor tinha para falar, já foi, não precisa. E aí eu disse para ele: eu posso rezar para você? Aí ele ficou me olhando assim, né? Aí eu falei assim para ele: é só um Pai Nosso, é só a oração que Jesus nos ensinou. E aí ele fez assim com a cabeça. Aí eu pedi a força. O Espírito Santo, naquela hora, eu falei: meu Deus, me ajuda, porque eu pedi isso a vida inteira e eu tenho que conseguir, tenho que ser forte neste momento. E a gente rezou o Pai Nosso. Depois eu entreguei meu pai para Deus, pedi que Deus o perdoasse pelo abandono, por tudo, pelas ausências. E meu pai foi dormindo como se estivesse repousando no Espírito Santo.
Eu lembro até hoje, nitidamente. E quando ele foi dormir, eu até pensei que ele tinha falecido, só que aí eu percebi que o coração dele estava batendo. Eu olhei para as minhas irmãs, a gente tinha um monte de fotos para mostrar para ele. E a gente deixou com a pessoa do lado para que quando ele acordasse, porque eu olhei para as minhas irmãs e falei, deixa ele dormir, porque Deus está curando. Neste momento não é um dormir, é um repouso no Espírito Santo. Nesse momento eu creio que o Senhor vai salvar a sua alma. Porque o que mais importava para mim não era ter meu pai de volta lá em casa, era ter de volta na casa do Pai. É poder participar, mesmo sendo pecador, porque não teve o conhecimento de Deus há tempo. Porque talvez não pôde falar que queria o perdão, mesmo assim a gente, sem falar, perdoou naquele momento. E Deus nos deu essa graça de poder rezar juntos ali. Uma coisa que nunca tinha acontecido na nossa casa. A gente poder rezar juntos como família. Porque meu pai frequentou o espiritismo, frequentou tantas coisas e não chegou a conhecer a verdade. E naquele momento de dor, de despedida, a gente pôde ver a graça de Deus. Por mais duro que estava sendo, por mais difícil que estava sendo, a gente conseguiu sentir a força e a graça do Espírito Santo. Então é Ele que nos dá a força. E assim não tem como a gente dizer, né, dos nossos pais, aquele que nos gerou, nos criou, sem nos emocionar, porque a gente não seria ser humano, né? Se aquilo não causasse uma emoção dentro da gente. Porque eu creio que hoje o meu pai está na misericórdia de Deus. Com a minha fé que eu tenho, talvez na tua fé você pense diferente, mas na minha fé, no meu coração, naquilo que eu acredito, na intimidade que eu tenho com meu Deus, eu creio naquela palavra, que nenhum dos seus vai se perder, que Deus vai lutar por todos nós, por nossa família, para que nenhum de nós se perca no caminho. Então nós cremos que o Espírito Santo é quem nos dá essa graça, obrigado, essa força que vem do alto, que vem de Deus, porque só Ele pode nos consolar, assim como nós cantamos, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Quem seríamos nós sem o Espírito de Deus? Talvez a vida nem teria sentido. Se nós não crescemos em nada, algo maior do que nós, talvez a nossa vida não teria sentido. Mesmo no meu trabalho, na linha de abordagem que eu sigo da psicologia, existe lá um campo que fala da espiritualidade, não fala de religiosidade, mas fala de espiritualidade. Ou seja, até a ciência entende que o ser humano precisa viver algo espiritual, porque senão ele não tem aonde se pegar, e na hora do desespero ele realmente pode fazer algo ruim com ele e com alguém, porque na hora do desespero a pessoa perde a consciência. E o que nos traz de volta a consciência muitas vezes é a nossa fé, é a nossa espiritualidade, os valores que estão dentro de nós e as crenças que nós temos dentro de nós. É isso que faz a gente se agarrar e não se desesperar, e se centrar de novo e continuar a luta e continuar o caminho, e ver que aquele dia valeu a pena, e que se não valeu vai ter o outro de amanhã, que é a minha esperança, que eu posso fazer diferente, que eu posso escolher diferente, porque Deus vai me dar uma oportunidade, Deus vai permitir que eu viva um novo amanhã.
né? Como diz a canção, porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que um novo dia há de existir na minha vida. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, a recuperação da vista e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, como está lá em Lucas, capítulo 4, versículos do 18 ao 19. O Espírito Santo de Deus te ungiu, te consagrou, está sobre você, está sobre mim, porque Ele nos chamou e vai nos enviar para aqueles que precisam também desta palavra, desta boa nova, e que precisam também ter a coragem do Espírito Santo. Lá em 2 Timóteo diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, que é um dos dons do Espírito Santo, e de amor e de moderação. Esse é o Espírito Santo de Deus que transforma a nossa vida. Esse Espírito Santo de Deus é o mesmo de quando estavam reunidos lá no cenáculo e aquele lugar tremeu e todos ficaram encorajados por uma força do Espírito Santo, porque estavam com medo. E quando o Espírito Santo de Deus agiu naquele lugar, aquele lugar ficou estremecido, de um jeito que todos sentiram a força do Espírito Santo. E aquela força encorajou, deu sentido de vida para aquelas pessoas que estavam desesperançadas. E agora? O mestre morreu, ele não está mais aqui. O que vai ser de nós? A nossa vida acabou, não vai ter mais continuidade. Esse Espírito Santo de Deus está movendo até hoje o que aconteceu há tantos mil anos atrás. O mesmo Cristo vive, está aqui forte, firme, e ainda a sua salvação, aquilo que Jesus fez por nós, ainda é falado, ainda é revivido por nós, ainda é revivido na Eucaristia, o sacrifício. E eu não posso pegar, mas eu posso sentir o Espírito Santo. E quanto tempo eu fiquei na minha vida sem sentir essa ação do Espírito Santo? Quanto tempo que eu fiquei que eu não conhecia o que era essa ação do Espírito Santo? E graças a essa renovação dentro da igreja, eu pude ter a graça, e você também, de sentir o Espírito Santo. Esse Deus em movimento através do Espírito Santo. Esse Deus movimentando você, movimentando a sua vida, transformando a sua história. Olha como a gente pode evoluir, olha como a gente pode mudar, olha como eu posso ter uma versão melhor de mim, olha como eu não preciso ficar no homem velho, preso na mulher velha, porque o Espírito Santo ele sopra dos quatro cantos, aonde Ele quer, e Ele quer soprar nesta manhã aqui hoje. E você pode viver uma experiência profunda, se você quiser, neste momento, da ação do Espírito Santo de Deus. Deixa Ele soprar lá no íntimo da sua vida, da sua história, assim como soprou na minha, que eu precisei perdoar profundamente alguém que me traiu, alguém que eu amava, que era para me proteger, que era para me ajudar no meu desenvolvimento, que é o meu pai. E o Espírito Santo me deu essa capacidade, porque eu humanamente não tinha. E toda a raiva, toda a angústia foi liberta da minha vida, porque eu deixei o Espírito Santo agir em mim, eu me entreguei, eu não tive mais resistência. Sabe aquela resistência? Não, hoje não, Espírito Santo, hoje eu não quero, não, eu ainda preciso viver minha vida, não, eu gosto lá daquela vidinha lá mesmo, né, miserável, pobre, né, pobre que eu falo de espírito, não de matéria, mas de espírito. Eu prefiro ficar aqui, ó, sossegadinho, ninguém me enche o saco, ninguém pede nada, eu não tenho que rezar para ninguém, tá bom aqui, tá confortável.
Só que é que nem a história da rã, né? Que vai lá, a água vai amornando, né? Aí ela mesmo morre na água que ferve, né? Tava gostoso, né? Mas de repente aquela água quente mata, né? A gente vai vivendo uma vida confortável, até que a nossa salvação se perde no meio de tanto conforto, de tantas coisas, porque a gente não quis viver o sacrifício, o processo da transformação, a dor de ser renovado pelo Espírito Santo. Deixa Ele te dar força, deixa Ele te dar essa coragem, deixa Ele reavivar em você os dons do batismo, deixa Ele reavivar em você a alegria de viver, o sentido de vida. Deixa Ele livrar você das angústias, da opressão, da tristeza. Deixa Ele soprar em você o novo, o renovo. Vamos ficar de pé neste momento. Vamos cantar pedindo o sopro do Espírito Santo em cada um de nós. Deixa Ele soprar na sua vida como você nunca deixou. Eu sempre digo assim, que já que você saiu de casa, já que você se escolheu estar aqui, vamos escolher também a melhor parte. Vamos deixar toda a resistência cair por terra. E vamos deixar-nos livres para Deus agir com o Espírito Santo. Esse Deus em movimento, deixa Ele movimentar a sua história. Deixa Ele movimentar a sua vida. Se é o perdão que você precisa dar para alguém, peça a Ele que te ajude a se libertar, a libertar essa pessoa também, para que ela também possa crescer. Talvez essa pessoa ainda não teve a oportunidade de sentir Deus como você já sentiu. E se nós que estamos aqui, Deus nos chamou por primeiro para quebrar os nossos corações, então quebra, Senhor, os nossos corações. Quebra a mim por primeiro, Senhor, por primeiro, porque eu preciso da Tua palavra, da Tua ação, da Tua unção. Então vamos pedir, vamos cantar ao Espírito Santo que venha sobre nós, sobre a nossa alma que tem sede desse Espírito Santo, dessa alma que precisa e necessita do Espírito Santo de Deus. Vamos pedir. Vai cantando isso. Vai sentindo esse mover do Espírito Santo. Ele está sobre mim. O Senhor derrama o seu Espírito sobre mim. Novamente, canta isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me consagrou. Estamos reunidos em Teu nome, sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Ó, vento impetuoso, vento impetuoso, o vento que sopra.
céu.